Tá sozinho, né? Então vamos lá. A última parte ficou para mim, claro, né? Podia ser diferente. Tá? Vou pedir um pouquinho de atenção de vocês e ajuda, porque no teste que nós fizemos em Silva Jardim, eu já detectei não uma falha, mas medo por parte dos assentados em responder essas questões. Então a gente acaba tendo que criar subterfúgios para que a resposta saia do jeito que a gente quer. Então a todo momento vocês vão ver que eu uso sinônimos de agrotóxico e eu acho que seria o ideal, porque vai acabar que quando você perguntar usa agrotóxico ou não, a primeira coisa que ele vai dizer é não, e na verdade acaba mascarando uma resposta que serviria para ajudar esse assentado, ou esse lote, ou toda a comunidade ali ao entorno em, como é que pode dizer, ações ou que conscientizasse do uso, de pelo menos o uso correto do agrotóxico ou a redução com outros tipos de alternativa para combate de pragas, patógenos, entre outras coisas. Então, a minha parte ficou como uso de defensivos agrícolas e problemas associados, isso dentro dos diagnósticos agroecológicos, tá? Então, vocês vão ver que eu vou permear tudo que foi falado hoje em alguns momentos, tá? E aí eu vou falar de todo mundo, como todo mundo falou aqui, dos coleguinhas, tal. Então, eu sei que eu vou estar sendo repetitivo, principalmente para quem é engenheiro agrônomo, tá? Mas para quem não é, por isso eu montei dessa maneira, bem didática. Aqui está um exemplo de uma plantinha simples. E o que a gente tem que saber disso? É um organismo vivo, só que é séssil, então tem que se adaptar a qualquer ambiente, e ela se adapta. Então a gente vai fechar a apresentação voltando nessa palavra aqui, adaptação, porque a gente pode gerar vários projetos literalmente usando a planta como próprio mecanismo de defesa para se defender contra patógenos, contra pestes, e etc. Essa é uma das vertentes do projeto que eu desenvolvi no Rio e que eu gostaria efetivamente de levar isso para os assentamentos. Então, a planta ali no meio da cadeia alimentar e das cadeias alimentares, como produtor, ela é e tem que interagir com todos os organismos vivos do planeta, são os únicos capazes de produzir tudo e sem precisar de mais ninguém. Então, todos, incluindo nós, estamos ali no meio para consumir plantas e gerar relações, às vezes positivas, com os polinizadores, e às vezes negativas, como várias pragas, que aí entram tanto fungos, lagartas, larvas de mosca, que todo mundo conhece ao comer uma goiabinha, com uma lagartinha ali, ao comer um pimentão, que está muito bonitinho no hortifruti, 2 dias depois está dessa maneira, um mamãozinho que você compra de verdinho, bonitinho, 2 dias depois, todos os sintomas de doenças fúngicas ali. E você ainda disse, o empreendedor disse que não tem agrotóxico ali para livrar o sintoma até chegar à sua casa. É lógico que essas perdas da cultura vai sempre acontecer, mesmo com o uso de fitossanitários ou sem eles, sempre há perdas, independente de se usar ou não se usar, os danos vão continuar. Por conta disso, o que acaba acontecendo é que, desde 1930, ou seja, muitos e muitos anos atrás, se iniciou o uso de agrotóxicos, na verdade, não vou nem chamar de agrotóxicos, de produtos químicos, para tentar diminuir a quantidade de insetos ou de patógenos que infectam, ou no caso dos insetos, que devastam aquela plantação. A maioria dos sentados e dos técnicos já sabem que, principalmente engenheiros agrônomos, que independente da planta que nós estamos falando, da cultura, sempre tem um agressor, sempre tem um patógeno que ataca e a planta não é resistente a ele. Então, por conta disso, sempre há possibilidade de se utilizar um composto químico, um produto químico, aqui no nosso caso um agrotóxico, para eliminar a praga. E aí, os diversos sinônimos para defensivos agrícolas, eles são geralmente chamados de defensivos agrícolas, agrotóxico, veneno ou produto químico. Daí o veneninho que a professora Marisa falou de manhã, da prova que ela teve lá em Silva Jardim, quando ela perguntou se o assentado usava agrotóxico, ele disse que não, mas quando ela questionou novamente se não usa nenhum veneninho contra a formiga, tá ali, ele disse que usava, e na verdade ele usa inseticida, que é um dos defensivos agrícolas conhecidos. Então nós temos inseticidas, herbicidas, esses deveriam ser realmente chamados de agrotóxicos, porque eles agem contra plantas. Mas, no geral, tudo é chamado de agrotóxico. Fungicida, rodenticida e os desinfetantes. Então, todos esses, na verdade, são os agrotóxicos que nós vulgarmente chamamos de produtos químicos, defensivos agrícolas ou venenos. Isso aqui é só para demonstrar que eu não estou mentindo, isso saiu do G1, tá? Esse ano, um indivíduo foi preso lá em Santa Catarina,
suspeito de fracionar o agrotóxico e vendê-lo como inseticida. Então, ele vendia como inseticida, ou seja, não é agrotóxico, então é um remedinho comum, tá? E foi detido ali exatamente por causa de estar mentindo e vendendo agrotóxico clandestinamente, tá? Então, a partir de agora a gente vai entender a importância da captura dessas informações no questionário. Então, a todo momento, eu botei todas as perguntas voltadas para esse questionamento e vamos passar uma por uma. Espero que não seja chato, porque vocês já viram isso com a professora Édia, quando ela mostrou o questionário a vocês mais cedo. Então, lá no eixo 9.3, área da sede, a primeira pergunta está antes ainda das perguntas sobre agrotóxico, que é exatamente para puxar a atenção de vocês dentro da entrevista. Tem problemas com ataque de pragas e doenças? Se ele responde sim ou não, isso vai te levar a uma resposta. As respostas sim já deixam de cara você atento para o fato de uma possibilidade de uso de algum composto químico ou algum produto químico contra aquela praga. Ou, pelo menos, alguma técnica alternativa de combate a essa praga naquela cultura. Se a resposta é não, ótimo para o agricultor, ótimo para o assentado, mas na minha experiência, na maioria dos casos, sempre há uma praga, sempre há um patógeno que ataca aquela cultura. Então, aí nós efetivamente entramos lá no eixo 9.11, em mais produções sobre a produção agrícola. A primeira pergunta desse eixo seria: você utiliza algum produto químico, agrotóxico, para proteger a sua cultura? Então, propositalmente, vocês vão encontrar produtos químicos, mas eu já percebi que lá no Rapato há insumo químico ou mineral, pelo que a hora que vocês estavam vendo com o professor Édir aqui, ou, e entre parênteses, agrotóxico. Então, evitem, eu sei que não deveria ser o correto, mas evitem citar agrotóxico. Busquem os sinônimos, até para gerar confiança por parte do assentado em responder essa pergunta. Para que a gente tenha certeza do que realmente ele usa, se ele usa, e se ele não utilizar, ele vai acabar lhe mostrando o que ele faz, como aconteceu comigo. No assentado que eu entrevistei, ele mostrou como faz, ele falou que não usava agrotóxico, não usava nenhum produto químico, ainda me explicou que ia lá à noite para a cultura dele e tirava lagarta por lagarta dos pés de couve, evitando que elas colocassem ovos, e se isso acontecia, ele retirava as folhas e os ovos que estavam naquelas folhas. Então, são técnicas alternativas, rudimentares, mas para quem tem uma plantação, uma pequena cultura, é possível. Agora, aqueles que têm uma cultura maior, a gente já sabe que fica meio inviável fazer isso. Tá? Por isso, a importância de se questionar 2, 3 vezes para ter certeza. Então, quais são os principais produtos químicos e minerais que são utilizados, ou seja, se ele usa, quais são. Isso é importante até para mostrar os possíveis efeitos desses agrotóxicos na saúde dos assentados, tanto os que moram no lote, quanto os que estão ao entorno do lote, ou seja, que acessam aquele lote em algum momento. Tá? E aí, todas as respostas levariam a inúmeras abordagens. Se sim, você tem a certeza de que há algum tipo de agrotóxico sendo utilizado, algum composto químico, e a informação sobre isso nos daria margem à pesquisa e achar maneiras de evitar o uso, ou pelo menos tornar esse uso um pouco menos danoso àquela população. Se não, sugere então outro tipo de controle para aquela praga que ele disse que estava ocorrendo ali na plantação dele, na cultura dele. E aí, é só para demonstrar, existe uma gama, isso para um plantio. Existe uma gama de agrotóxicos vendidos comercialmente. Isso aqui são alguns exemplos, existem vários, milhares deles, e para cada um deles um tipo de doença ou praga-alvo, tá? E as quantidades ideais, que a gente sabe muitas vezes que já está acima do normal, tá? Receitadas ou como é que eu posso dizer? Indicadas para uso naquela concentração. E aí, só para lembrar, eles são descritos, são rotulados como extremamente tóxico ou pouco tóxico, depende de cada agrotóxico, tá? E o importante, por isso, eu chamo a atenção, não sei se vocês conseguirão bater fotos na hora, mas todo o registro escrito ou fotográfico que vocês puderem fazer seria excelente, até mesmo para quando nós formos fornecer dados para conscientização ou fornecer projetos para aquele assentamento, se for possível, espero eu que... Oi? Das embalagens? Sim, da embalagem. E aí vocês vão ver ao longo da apresentação que eu pedi para tirar foto do lugar onde é armazenado, onde é descartado. O que puder ser feito, faça. O pessoal da Gênesis falou que talvez vocês não consigam tirar fotos e emitir pelo tablet com rapidez.
Por isso, no final da apresentação, eu deixei meu e-mail. Se vocês quiserem tirarem fotos e me mandar pelo e-mail, escrevendo onde foi, sem problema, a gente vai tentar usar isso para alguma coisa benéfica para eles. Tá? Se a resposta é não, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que dizem não, eu não uso agrotóxico, eu só uso um composto químico ou um remedinho que, tipo calda de bordaleza, cobre, qualquer outra coisa, e que não é um agrotóxico, mas é exatamente o composto ativo de um. Então, ou o veículo, ou o próprio composto ativo principal de agrotóxico é utilizado ali. Se no agrotóxico comercial ele vem numa concentração e o indivíduo usa uma concentração do composto puro ali ou isolado, ele está usando ainda muito mais do que estava no rótulo. Então, pior ainda, eu achar que estou usando composto único quando não estou usando agrotóxico e numa concentração muito maior do que a que vem no rótulo do agrotóxico, porque junto com ele estão os outros veículos, as outras substâncias que compõem aquele produto químico todo. Então, por isso, mais uma vez, o questionamento do remedinho, da substância química, nesse caso ali, como está, no questionamento do insumo mineral ou químico. Uma maneira consciente de se controlar, por exemplo, se ele usa a resposta não e ele sabe o que ele está fazendo, geralmente o que ele pode falar é que ele usa o manejo integrado, ou seja, o controle biológico que a professora Laura Jane citou durante a apresentação dela, quando não há monoculturas e sim policulturas e há uma área de mata nativa, muitas vezes os agressores do inseto agressor, do predador, estão presentes. E aí, se eu tenho alimento, então eu tenho o consumidor daquele predador, ou seja, um animal ou inseto que vai utilizar aquilo como alimento e, ou seja, livrar a sua cultura, ou a cultura do assentado em questão, da agressão, ou pelo menos do risco de depredação daquela planta ali. Mas nem sempre isso é assim. Se ele usa monocultura, muitas vezes os agressores, ou seja, o resto da cadeia alimentar, já foi destruída. Como, por exemplo, se eu tiro uma espécie, outras 30, uma espécie vegetal, as outras 30 podem desaparecer, dentro dessas 30 pode estar o inseto que consome a nossa broquinha ali. Então, se ele não está mais presente, a broca se torna um inseto praga e detona a plantação como um todo. Tá? Então, além do controle biológico, nós temos vários outros tipos de manejo integrado que muitas vezes são feitos em conjunto ou isoladamente. No caso de controle biológico, já se tem noção de que quando se usa ele isoladamente no plantio, 68% da planta da cultura é controlada dessa infecção ou infestação por pragas ou patógenos é controlada. Ele usa defensivo? Usa, porque os outros 32% ainda estão sendo destruídos ali. É uma perda pequena, mas para alguns agricultores isso é consideravelmente grande. Então ele vai usar. Então saber sobre essa utilização, mesmo que menor, é importante, exatamente porque a gente precisa entender como acontece o uso daquilo no campo. Gente, se alguém tiver alguma consideração a fazer, pode falar, tá? Fique à vontade. Eu sei que ninguém aguenta mais, mas estamos aqui para resolver problemas. Então, ainda no eixo 9.11, quem faz a aplicação do produto químico ou mineral em sua cultura. Outra questão importantíssima. Há pouco tempo atrás eu estive com uma técnica em matemática, ela fazendo monografia em matemática, e foi analisar estatisticamente um assentamento em Campos de Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. Durante a entrevista, para confeccionar a monografia dela, ela descobriu que quem aplicava, quem pulverizava naquele assentamento eram as crianças. As crianças não brincavam e a brincadeira delas era exatamente pulverizar o agrotóxico. Então, saber quem é que aplica torna-se fundamental. Do mesmo jeito que outras pessoas disseram ao longo do dia que ao invés de brincar, as crianças poderiam trabalhar no assentamento, esse trabalho, apesar de acharem que é divertido, é altamente perigoso. Então, por isso a questão foi colocada como funcionários capacitados, o próprio agricultor responsável pelas lavouras, alguém da família, porque eu queria pegar essa resposta, e outros. Então, se é um funcionário capacitado, já se pressupõe que ele vai usar todos os equipamentos de segurança de maneira correta, se protegendo. Tá? Isso se ele for um funcionário capacitado e treinado. Agora, o que a gente vê na verdade é isso aqui. O que mais se vê é isso aqui. Aquele fazendeiro, agricultor, o próprio agricultor,
fazendo a pulverização com agrotóxico, só com o chapeuzinho, a camisa, a calça, no máximo uma botina, mas as mãos livres, o rosto livre, o resto do corpo livre, para acesso à pele dele pela pulverização. Então, isso vai depender do treinamento, se houve treinamento. Essas questões vocês devem ter visto no manual que estavam previstas, mas como tinham muitas questões, eu retirei as questões sobre o treinamento, mas indiretamente, se eu vejo condições assim, eu sei que não houve treinamento, e se houve, foi totalmente inadequado. Isso aí é deriva, né? Oi? Deve ser uma deriva, porque essa aplicação deve ser no horário certo, já lá, tá? Com certeza, ele não sabe nem que tem que estar ele a favor do vento, para o vento não jogar aquilo contra ele de novo, entendeu? Literalmente ele vai na sorte ali e seja o que Deus quiser. Ele profetiza que o agrotóxico vai parar na planta e não vai cair em cima dele. Resposta C, alguém da família. Todo mundo sabe que mulheres e crianças não deveriam ter contato. O que acontece é que muitas vezes você vê crianças no meio do assentamento, no meio da área de pulverização, isso, como eu disse, quando elas não participam da pulverização. Então esse aqui foi um caso onde se vê normalmente as crianças passeando ali pela área de cultivo e já se sabe que simplesmente passa, algumas pessoas diriam assim, mas ele só passou ali. Sim, mas se a pulverização aconteceu no dia anterior, 2 dias antes, todo o agrotóxico continua ali em altas concentrações, ele vai passar com as perninhas ali. Imagina, vamos dar um exemplo simples, o filho de Jéssica engatinhando aqui, imagina ele engatinhando lá, 2 dias depois da pulverização. Tudo normal, ele está andando na graminha ali, que acabaram de jogar rondado para aquela grama sumir, para poder cimentar depois o quintal ali, ou fazer alguma coisa. Então, isso é o que acontece. E acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Então, próxima pergunta. Durante a aplicação do produto químico ou mineral, é usada alguma proteção? Isso aqui eu deixei nessa ordem, porque no questionário está nessa ordem. Deveria vir antes, eu vou pedir ao Gustavo que depois troque, é uma maneira até mais fácil de você ligar uma pergunta a outra, mas não impede o entendimento por parte de vocês. Então, sempre, às vezes e nunca. Então, as respostas são bem óbvias, né? Na maioria das vezes você vai encontrar ou às vezes ou nunca, tá? E qual tipo de proteção? Por que isso? Vou explicar nos próximos slides. O equipamento correto é todo esse aqui. A viseira, o boné árabe, a máscara, que seria chamada de respirador, as luvas de borracha, jaleco e calça, o avental e as botas. Então, existe até quando acontece o treinamento, até uma maneira correta de vestir, uma ordem de vestir, e outra ordem para se retirar o material. Eu tenho esse curso aí, ó, desse jeitinho mesmo. Isso aí, você tem o curso, mas quem mais tem? Agora vamos ser sinceros, quem mais tem esse curso? Levanta a mão, galera. Curso de quê? Treinamento, capacitação, de como se usar equipamento de segurança no ato de você pulverizar. Ninguém, né? Pois é. Isso é para vocês verem que o agricultor, o assentado também não vai ter esse curso. A não ser que ele tenha sido capacitado, treinado ao longo do processo de compra do agrotóxico de maneira correta, tá? E aí, outra pergunta que estava prevista, que nós retiramos propositalmente para encurtar, era qual a forma de contato do assentado com aquele agrotóxico. Porque existem as formas indiretas, ou seja, ele só vai lá, compra e bota no lugar onde vai ser usado, aquele que só abre o pacote, aquele que só manuseia e faz a dosagem, e aquele que faz a aplicação manual, entre outros tipos de contato, diretos e indiretos. Para cada tipo existe um grupo daqueles equipamentos que tem que ou não ser usados. E é claro, se ele não fez treinamento, ele não sabe nada disso aqui, ele não vai usar nada em momento nenhum. Nem no manuseio ou só dosagem, ou seja, pegar o pacotinho de diluir em água, ou mesmo na aplicação manual. Ele não vai usar em momento nenhum, porque para ele não faz mal nenhum. Ou no máximo bota a luvinha e manuseia, dosa e faz tudo ali em seguida. E aqui é só para demonstrar que tanto é verdade que eu estou dizendo, que as pessoas não têm noção disso, várias e várias notícias mostrando que agrotóxicos ilegais vindos do Paraguai, do Uruguai, são comercializados no Brasil. Você acha que esses agrotóxicos recebem, as pessoas que compram assim, recebem algum treinamento? Claro que não. Então essa é a realidade. A realidade bonita não existe. Essa é a realidade. E vocês vão se deparar com muitos deles. E aí, por medo de demonstrar isso, que ele nem comprou numa loja especializada, ele comprou de alguém ilegalmente, ele vai dizer que não usa agrotóxico.
Por isso a importância da primeira pergunta. Usar outros sinônimos que permitam ele a dizer a verdade e não mascarar de gerar um falso positivo ou um falso negativo. Tá? Então só imagina se o vendedor clandestino irá se preocupar em treinar o comprador para usar esse produto de maneira ideal. Nunca, né? E aí, na prática, é assim que acontecem as pulverizações. Esse aqui, coitado, nem de camisa nada. E assim acontece. São fotos reais, tá? Fiz questão de botar fotos em contrato na internet para mostrar que essa é a verdade, não é mentira. Não desenhei, não fiz desenhozinhos ali bonitinhos. Tá? Aquele regador que a esposa dele usa para regar as rosas dela, as plantinhas dela, antes usaram Roundup ou qualquer outro agrotóxico ali para matar qualquer tipo de praga ou peste. Tá? Isso se não for usado para matar outras plantas. Aí ainda mata a roseira dela. Ela vai ficar revoltada com ele. Tá? E então a resposta ou B ou C daquela pergunta, o próprio agricultor ou alguém da família reflete nessa realidade. Ou se usa ou não às vezes, ou nunca usa o EPI, está refletido aqui. Na verdade, a maioria das vezes é nunca ou um pouquinho delas às vezes. Tá? Vai ser muito difícil você encontrar aquele que tem um equipamento de segurança para te mostrar lá no assentamento. Tá? E aí fica nítido que aquele equipamento de segurança nem é um equipamento de segurança. Olha só. Isso é um artigo de 2005, tá? Mostrando que o uso completo de 100% só 17,5% usa. Aí olha esse aqui, short e descalço. Olha esse mais abaixo, bota e chapéu. Bota e macacão, bota e calça comprida, nem respondem, medo, tá? Bota lenço no rosto, tá? Bota luva e lenço no rosto. Isso é mais normal do que você imagina. Então, quando você cita EPI, se bobear, ele nem sabe o que é EPI. Por isso que na pergunta eu botei qualquer equipamento de segurança e peço para vocês perguntarem a eles quais eles usam. A maioria vai falar que usa um lenço no rosto, usa um chapéu, usa uma bota, uma calça. Então, vocês vão encontrar respostas assim. Busquem todas elas, porque essa é uma maneira de nós levarmos logo de cara, quando recolhermos esses dados, campanhas de conscientização para o campo. Vocês fizeram uma pergunta mais cedo de como nós, como universidade, poderemos ajudar esses assentados. Essa é a primeira forma de ajudar. Não gasta, não tem custo nenhum. Se eu puder ir para assentamento, se eu não tiver problemas em ir aos assentamentos para gerar esses cursos, para mostrar a importância de se usar um EPI, isso aqui é feito rápido. Não precisa levar um ano para se fazer, desde que seja possível. Então é uma maneira de você já levar campanhas de conscientização para aqueles lugares, demonstrando a importância do uso de equipamento de segurança, fazendo com que pelo menos parte daquelas famílias sejam favorecidas com isso. Interessante também levar alguém da área da saúde. Da área da saúde junto, para poder mostrar, porque é uma doença a longo prazo, né? Que eles não estão enxergando, não estão sentindo, mas se pegar alguns estudos em alguns municípios, vão ver que várias pessoas estão sofrendo disso e não tem nem noção do que aconteceu na vida deles aí. Exatamente. Eu vou chegar nessa parte, você vai ver que eu contemplei isso também no questionário. Então, informações básicas ou vitais, claro que são vitais, mas para alguns são coisas básicas ali que refletem. Então isso aqui é só uma maneira de, mesmo com EPI, existem maneiras incorretas e corretas de usar. Então, se eles não têm treinamento nenhum, isso aí nunca apareceu para eles. Tá? E aí essas respostas das duas perguntas podem nos dar algum tipo de maneira para ajudá-los, tá, a entender. Então, vamos lá. 911.8, você usa receituário agronômico para produto químico ou mineral utilizado na cultura? Outra pergunta importantíssima. Se ele usa o receituário, significa que em algum momento alguém diagnosticou que praga era, que tipo de agrotóxico usar e em que concentração usar. Então, se ele responde sim, pelo menos você sabe que ele está usando uma concentração aconselhada por alguém. E se alguém aconselhou, significa que alguém pelo menos entendeu, observou, visitou, ou pelo menos aconselhou ele usar o EPI. Ou seja, mesmo que um treinamento básico, usa alguma coisa para proteger, mas pressupõe-se que aquele vendedor corretamente indicou. Agora, se ele responde não, simplesmente você sabe que aquele clandestino não dá o receituário agronômico. Então, exatamente. E aí o que acontece? Você não sabe quanto ele usa, se ele está usando para a praga certa, então, não funcionou, vai lá e compra outro. Não funcionou, vai lá e compra o terceiro. E ele usa os 3, os 4 em altas concentrações e o problema só vai aumentando a cada agrotóxico que ele compra, a cada dia que ele aplica.
E aí é só para demonstrar alguns exemplos de receituário, tá? Fundamental. Então a falta desse receituário, o desconhecimento sobre o mesmo, é responsável por um dos principais problemas envolvendo os agrotóxicos e a saúde dos consumidores. Isso aqui, na hora a gente chegou a entrar com vocês para falar aquele controle a respeito dos níveis de inseto. Por coevolução, se a planta cresce, o inseto cresce também, porque é alimento, tem demanda muito grande de alimento, então a população dos insetos cresce. Então nós temos uma margem, um nível de controle. E os agrotóxicos geralmente agem mantendo esse nível de controle aqui. Mas se eu começo a usar agrotóxicos que não são os corretos ou em doses não coerentes, é uma fração de tempo para que alguns insetos se tornem resistentes ou alguns patógenos se tornem resistentes. Então, ao invés de chegar em níveis de controle, você vai chegar em níveis anormais, que se naquele ano ele já gerou um probleminha, no ano seguinte ele gera um problemão. Se você perdeu 30, no ano seguinte você já perde 60, 90% da sua plantação, quando chegar a época daquele patógeno começar a atacar ou aquele inseto começar a procriar ali. Alguns podem sumir de vez, né? Como na região norte que citou, a plantação de maracujá lá, o mangangá fazia a polinização, já não fazem mais. Você matou outro, você matou, ao invés de matar a praga, você matou quem deveria polinizar a planta. Isso aí. E aí, como resposta a isso, é claro, se eu estou tendo perdas, vamos aumentar a quantidade de agrotóxico. Então, o que você tem hoje são níveis exagerados de agrotóxico, e aí, todo site da internet, toda figurinha bonitinha, você encontra a mesma coisa. Os índices enormes de agrotóxico na maioria dos alimentos que nós compramos todo dia no hortifruti. Quem não gosta de um moranguinho, de um pimentão lá no salpicão, de um pepino, de um alface, aqueles que fazem musculação, então pepino é usado todo momento que ajuda a produção de testosterona. Mamão, tomate, todos eles. Então, significa que nós estamos diariamente comendo agrotóxico. Não adianta falar, eu não como, eu não uso. Quando você compra um alimento, a maioria dessas grandes empresas, elas utilizam sim em altas concentrações. Ninguém, vou negar até a morte que disse isso, tá? Fala, Marisa. Eu vou só dar um exemplo que aparece na imprensa. Só um exemplo que aparece na imprensa. O Brasil hoje em dia é o país maior consumidor de agrotóxicos no mundo em termos de quantidade. Eles fizeram um estudo, acho que tem 1 ou 2 anos atrás, dividindo a quantidade de litros que a gente compra por habitante. Quantos litros você acha que cada um de nós bebe por ano? 5. Resultado de pesquisa. Eu acho que, não sei se vocês viram ou tiveram essa notícia, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, o Brasil foi impedido de exportar as laranjas para os Estados Unidos exatamente porque os índices de agrotóxico na cultura de laranja brasileira está acima do permitido pelo país. Então, deixamos de ser exportadores de laranja para eles porque usamos agrotóxico demais. E só um detalhe, né, hoje que incrementa o uso de agrotóxicos, a produção de sementes geneticamente modificadas, resistentes principalmente hoje ao agrotóxico que é vendido como o agrotóxico de baixa toxicidade, que é o Roundup, o glifosato, e está todo mundo usando e comemorando. Eu estive numa fazenda de bubalinos esses dias lá em Minas Gerais, uma fazenda não, um sítio pequeno de produção de leite e queijo de búfalo, e o cara estava feliz porque ele só é resistente à lagarta tal e ao Roundup, ou seja, aquilo para ele já era o máximo, né? Ele acha que está abafando, né? Mal sabendo ele que todo mundo está ali perto, e geralmente como são empresas de grande porte, esse agrotóxico acaba sendo levado para o ambiente, e a gente está falando a nível de saúde. Eu nem entrei no problema que esses agrotóxicos causam ao ambiente, que é outra consequência gravíssima, que consequentemente também vai levar de novo à saúde, porque quando caem rios, lençóis freáticos, etc, etc, etc. Então, falando de saúde, é bom lembrar também que cada tipo de agrotóxico tem um rótulo, né? Sim. Porque no ato da intoxicação a pessoa tem que saber o que tem que fazer, não é? Cada um tem o seu... Tem que lembrar isso também, né? Você acha que é clandestino mostra isso? Mostra que é quase igual. A realidade é bem diferente do que deveria ser.
Oi? Precisa de lupa, falei. De um jeitinho Então, ó, a próxima, onde armazena as embalagens de produtos químicos e minerais agrotóxicos durante o uso, enquanto não acabam. Então, vocês vão ver que tem duas perguntas. Onde armazena durante o uso e onde descarta. No caso da armazenagem, tem aqui galpões fechados, isolados. E aí, eu não coloquei aqui na apresentação, mas vocês viram ao longo da mostragem do Rapatra, do questionário, que ele te pede para você mostrar as benfeitorias. Então, por isso, de novo, eu peço, tirem fotos, se possível, que vocês vão perceber que, vou voltar ali, muitas vezes dentro do galpão que você acha tinta, alguma coisa, você acha lá no cantinho um agrotóxico, um pacote agrotóxico. Então, qualquer criança que acessar ali, qualquer pessoa que acessar ali está acessando agrotóxico aberto, tá? E aí, é claro, a forma correta é exatamente armazenar em galpões próprios para isso, por isso eu coloquei isso numa das benfeitorias possivelmente feitas, por isso a foto é muito importante nesse momento, ou pelo menos, se eu não posso tirar foto, descrever lá no final como observação, tá? E aí é o que se tem, tanto a céu aberto quanto montes e montes, como tem sido feitas as apreensões, se encontra dessa maneira em alguns galpões ou ao céu aberto, e aqui o nosso galpão de uso geral, que no meio de todas as coisas e quinquilharias daquela casa, há lá uma piazinha lá e lá atrás aquele monte de pacote agrotóxico aberto. E aí, quanto ao descarte, a mesma coisa. Existem maneiras certas de descartar, existem várias maneiras, e uma delas é a tríplice lavagem, que eu não entrei no mérito aqui, e a devolução. Tanto é que está prevista aqui como resposta, mas existem várias outras. Não devolve, utiliza para outros fins, vou mostrar cada uma delas. Descarta céu aberto, descarta em buraco, descarta para coleta pública, ou seja, ela vai lá para o lixo para, junto com o lixeiro, levar todo o resto, o lixo orgânico e inorgânico, pacotes, sacolas, garrafas PET, tudo ali no meio, ali, o descarte do agrotóxico. E rio, córrego e igarapé. E aí, só para mostrar, a mesma foto anterior, imaginando que agora seja um saco vazio de agrotóxicos, embalagens vazias no meio do campo, tá? Aqui, entulhado em lixões, em lagos, rios, e aqui no meio do campo, tá? E essa aqui é só para demonstrar, ó, galões de agrotóxicos vencidos sendo descartados. Isso aqui foi de fevereiro de 2018, tá? G1, lá em, deixa eu achar aqui, em Tocantins, foram encontrados no meio do campo, ali a céu aberto. Então significa que, de novo, essa é a realidade. Tá? E não a realidade bonita de todos os agricultores devolverem as embalagens ao vendedor. Isso quando não devolvem, o vendedor, por ser clandestino, joga no meio do mato. Tá? E aqui, essa é a pior e é uma realidade que você vê. Crianças bebendo a garrafinha bonitinha de Roundup, a garrafinha bonitinha, aqueles galões de 5 litros, utilizados para ou vaso de planta ou virar tonel de água para a criança enquanto está trabalhando ou brincando lá na plantação ou lá no assentamento, beber água dali. Isso acontece muito, então por isso detectarmos esse tipo de problema. É aí que a conscientização mais importa. Você levar informações sobre o risco que isso pode causar à saúde de cada indivíduo da família ou daqueles que acessam aquele assentamento é fundamental. E aí, só para demonstrar que existem coletas corretas, maneiras corretas de descartar as embalagens, tá? E mais uma vez, só para relembrar, o registro fotográfico disso é fundamental e eu peço, se não puderem mandar pelo tablet, mandem pelo e-mail, descrevam onde foi que vocês coletaram aquilo, para a gente de alguma forma trabalhar em cima desse material e poder ajudar de alguma maneira, tá? No momento, após o uso, o que você tinha acabado de falar, percebeu algum incômodo como os descritos abaixo em alguém do lote? Então significa que você pode ter vários sintomas relacionados, sejam eles agudos, sejam eles crônicos, na hora, uma semana depois, 2 semanas depois. Muitos deles nem aparecem no momento, enquanto outros você tocou no agrotóxico, você começa a ter aqueles sintomas. Então eu sei que são muitos sintomas, mas é importantíssimo você buscar, perguntar se nenhum desses foi percebido, porque muitas vezes esses sintomas acontecem. Vou voltar daqui a pouco ali. Ah, eu não botei não? Foi mal, esqueci. Achei que tivesse botado. Há 2 semanas atrás, saiu no G1, lá, se não me engano, em Goiânia, um grupo de pessoas que passaram por uma plantação que tinha sido pulverizada por um determinado agrotóxico 2 semanas depois da aplicação.
e começaram a passar mal com sintomas diversos ali. Todas foram hospitalizadas, demonstrando então o problema, essa problemática de uso indevido de agrotóxico e o acesso das pessoas naquela plantação, tá? As maneiras como isso é introduzido no corpo, ou pela respiração oral, ou pelo consumo, no caso aquele garotinho bebendo a água ali no vidro de agrotóxico, ou através da pele, simplesmente pelo contato, tá? Alergia a algum composto do agrotóxico ali. E aí, os sintomas são diversos, aqui agudo, ou seja, acontecem rapidamente, tá? Fraqueza, cólica abdominal, vômito, então todos aqueles que estão na lista estão descritos aqui. E aqueles crônicos que levam mais tempo, duram mais tempo como sintomas também, tá? Que também estão aqui. E aqui, só para demonstrar de novo, vários outros em relação às classes dos agrotóxicos, tá? Inseticidas, fungicidas, herbicidas. Então não importa se ele está usando o Roundup, que é um herbicida, se ele está usando o remedinho para formiga, como Marisa descreveu ali em Silva Jardim, e todos eles podem causar danos, podem causar algum mal, tá? Mas, de novo, mais uma vez, vou pedir que vocês tirem foto, descrevam de alguma maneira tudo que foi visto ali, até para que a gente possa buscar orientação médica para tentar reverter o quadro. E se a resposta for não? Claro que tentando priorizar as respostas não, porque geralmente você não vê e a pessoa vai falar que não. E aí entra o que você tinha acabado de falar. Quando lá na frente, lá no questionário, em várias áreas, aí entra na área da professora Gladys, entrou na área da professora Édira, quando você pergunta principais problemas de saúde. Geralmente existem vários, a lista é ampla, mas vários deles estão relacionados, ou podem estar relacionados ao uso cumulativo ou contato ao longo de longos períodos com os agrotóxicos, direta ou indiretamente. Ou o assentado que faz a pulverização, ou o filho dele que corre para lá e para cá todo dia que não vê, ou a esposa dele que rega aquela roseira com a jarra que ele usou para preparar agrotóxico. Várias dessas doenças aqui são relacionadas ao uso por períodos prolongados ou contato direto ou indireto com os agrotóxicos. Então, se ele responde não, mas você percebe que várias daquelas pessoas têm problema de audição, problema de garganta, problema de pele, problema renal, problema de visão, problemas pulmonares, respiratórios, asma, rinite, sinusite, vários deles estão relacionados ao uso cumulativo, a efeitos cumulativos de agrotóxicos. Então, pegar essas respostas, analisar essas respostas, poderia nos dar margem a descobrir que, na verdade, aquela população inteira ou aquele loteamento está sendo totalmente contaminado por algum agrotóxico do vizinho, muitas vezes, nem dele. Oi? Essa variedade de sintomas que é uma coisa muito preocupante, porque é tendencioso o agricultor achar que são coisas do cotidiano e que não é aquilo que está acontecendo na vida dele. Então, assim, o alerta da forma de ser feito tem que ser feito da forma bem clara. Porque vários têm sinusite e procuram outras coisas. Para fazer, vou cheirar um eucalipto, vou fazer um tratamento. E muitas vezes continuam aplicando veneno achando que nada está acontecendo com a vida dele. Não sei se passou um filme há alguns anos, não sei se alguém viu, acho que todo mundo deve ter visto, a maioria, aquele Erin Brockovich, que mostra uma funcionária lá que descobriu que uma cidade inteira foi contaminada por um composto químico, um metal pesado de uma empresa. Isso foi uma história verídica e a gente sabe o que acontece. Do mesmo jeito que acontece com grandes empresas que liberam seus rejeitos químicos nos rios e aquilo vai descendo rio abaixo. E aquele assentado que faz uma cultura orgânica, na verdade, não faz. Porque quando ele irriga a sua plantação com aquela água, junto com a água está vindo composto químico, mesmo que em menores concentrações daquele produto. Então, os sintomas ocasionados por esse produto químico podem aparecer ao longo dos anos. Um deles, os principais descritos hoje, já comprovados que estão relacionados, são depressão, câncer, vários tipos de câncer. Então, isso tudo, essas respostas poderiam nos ajudar a descobrir, ou pelo menos perceber o uso ou o contato direto e indireto com os agrotóxicos. César, só para complementar o que ele falou, e essa maneira do próprio agricultor subestimar e não valorizar esse tipo de sintomatologia e a cronificação dela, ela também é reproduzida de certa maneira pelos próprios profissionais de saúde quando não tem uma qualificação adequada. E geralmente nesses rincões muito isolados você tem equipes de pessoas que não tiveram, não se mantêm atualizados, enfim, a fim
e não consegue descortinar o que está por trás desse tipo de problema, a não ser que seja, como naqueles casos que a gente vê que é em regiões que estão realmente a coisa muito séria e acometendo um grande número de pessoas, né? Não tem nenhum órgão que é responsável por fiscalizar isso, não? Bom, tem, mas a fiscalização geralmente a gente sabe que não acontece como deveria acontecer. Tanto tem que acontecem essas apreensões de agrotóxicos ao longo, tem várias notícias, de onde eu busquei essas no G1, tem várias ao longo de 2017, 2018, mostrando apreensões. Então os órgãos trabalham, só que no Brasil amplo do jeito que é, muitas vezes você nem percebe. Quando percebe já milhares e milhares, todas as cargas são 200 mil, 300 mil, 500 mil litros de agrotóxico, olha a quantidade que nós estamos falando aqui. Então significa que os 200 hoje já se espalharam, outros 100 semana passada, vez passada, e aquilo foi... Isso com contato direto da aplicação, sem levar em conta o dado que a professora colocou ali, dos produtos. Indiretos que são os que a gente vai se alimentando. Exatamente, cumulativo, né? Cumulativo. Tudo bem, então? Podemos continuar? Então, aqui é só para mostrar vários sintomas continuados por longos períodos, tá? Então, dentro daquelas contato indireto, problemas de saúde dentro de alguns assentados ali, mostrando que existem aquelas lesões cerebrais irreversíveis, tumores malignos, atrofia testicular, esterilidade masculina, alterações comportamentais, tudo aquilo que a professora Clarice mostrou de manhã, mais cedo, estão aqui descritas como algumas daquelas problemáticas, aqueles problemas de saúde que podem aparecer no questionamento e que muitas vezes podem estar associados a esse contato indireto com os agrotóxicos, tá? Aqui só para mostrar mais uma vez, tá? Para mostrar que são artigos recentes, 2010, entendeu? Utiliza outra forma para manejo de praga que não seja os produtos químicos? Então, de novo, coloquei essa pergunta para ter certeza, apesar de ter um sim ou não, ele não vai te responder nada mais do que isso, mas se ele utiliza, geralmente ele vai acabar contando o que ele descreve, o que ele produz ali, ou o que ele faz, e aí lá no finalzinho da observação, vocês colocam o que aquele agricultor, o que aquele assentado respondeu. Então, há uma crescente pressão para a redução dos usos de agrotóxicos, então por isso a gente, os assentados e todos os agricultores, pequenos e médios agricultores principalmente, buscam alternativas para combater pragas e patógenos, e aí existem, dentro daqueles manejos integrados, vários tipos de possibilidades. E aí, o que a gente tem feito aqui na Unirio, como projeto de pesquisa e extensão, associado ao Núcleo de Pesquisa de Sistemas Agrícolas, ao Laboratório de Bioquímica e Função de Proteínas Vegetais e a PROEX dentro do projeto Agricultura Sustentável, projeto de extensão, é exatamente buscar plantas que tenham atividade antifúngicas, antibacterianas, etc, etc, etc. O plantador, o agricultor, poderia utilizar a própria planta que cresce ali na mata nativa, ou a própria planta no consórcio de policultura que ele faz, por exemplo, pegar as folhas do jiló e borrifar no feijão, ou vice-versa, fazendo com que muitas vezes essas plantas possuem vários compostos que induzem a planta-alvo, nesse exemplo do projeto, plantas de maracujá, a gerarem defesa elas mesmas. Já se sabe da literatura que plantas são capazes de se defender. Por isso, lá no começo da aula, eu falei que a planta era séssil, mas ela se adapta ao ambiente. Então, várias dessas plantas têm mecanismos de defesa contra os agressores. Só que em níveis basais não são suficientes. Mas se eu posso induzir a planta a produzir mais, eu simplesmente faço com que aquela praga seja algo facilmente destruído. Então, aqui, a gente tem feito isso no laboratório, plântulas de maracujá, onde eu uso aquela erva de Santa Bárbara, a gente chama de cinamomo, muito usada para cerca viva em alguns lugares, e os tratos das folhas dela fazem com que as lagartas não consigam consumir a folha do maracujá, aqui as lagartas alimentadas com a planta não tratada, e aqui a lagarta, que foi a única que eu consegui tirar foto, a outra eu nem achei, nas plantas borrifadas com a erva de Santa Bárbara. E a mesma coisa no mamão, como eu falei, o exemplo da antracnose, no mamão, aquele mamão bonitinho, green fruit, ou do hortifruti, que no dia seguinte está cheio de aquelas depressões, lesões marrons causadas por um fungo. O óleo de mamona, quando utilizado no fruto, banhado, ele elimina totalmente o sintoma da doença. Aqui um mamão inoculado com fungo não banhado, e aqui o mesmo mamão inoculado, um outro mamão inoculado com fungo, onde você não percebe o sintoma, porque o fungo não consegue crescer naquele fruto, tá?
Então, isso são só possibilidades, possibilidades. Não estou dizendo que isso poderia ser usado ou não, porque existe ainda uma série de pesquisas a serem feitas, se o valor nutricional desses frutos continuaria o mesmo, tudo isso. Mas isso é para mostrar que o agricultor lá no campo pode usar as alternativas que o avô dele utilizava, a avó dele utilizava, de pegar e fazer o insumo daquela planta e utilizar na outra planta para fazer com que ou aquele insumo mate diretamente o inseto ou o patógeno, ou aquele insumo induza a planta a se defender contra o inseto e o patógeno, tá? Então, você deve estar se perguntando para que tantas perguntas assim, para que tudo isso? Exatamente porque a gente, com isso, poderia identificar e sugerir alternativas para o não uso do agrotóxico ou, na necessidade de uso, a redução desse uso, fazendo com que as doses utilizadas não sejam tão agressivas assim ao ambiente e à saúde do agricultor, tá? E aí eu queria agradecer a todos. Meu e-mail está disponível ali, o WhatsApp, para quem quiser mandar essas fotos ao longo desses questionários. E aí, como eu falei, ia ser rapidinho, ó, 15, 45 minutos. Agora vocês podem tomar uma cervejinha, entendeu?